dando continuidade à disciplina aqui ao C de eletricidade. Muito bem, pessoal. O primeiro exercício que nós vamos fazer aqui é referente e que vai cair no questionário de vocês sobre o que? Resistência equivalente, ok? Então, beleza. Eu tenho aqui quatro circuitos de maneira diferente. E nós vamos fazer esta resistência equivalente. O que significa uma resistência equivalente? É uma resistência cujo valor ela vai substituir todos esses valores aqui, todo esse emaranhado, e que vai realizar o mesmo trabalho. Muito bem. Então, o que acontece? Vou fazer esse primeiro aqui. Quem quiser copiar ou printar, pode ficar à vontade. A hora que vocês derem aval, eu começo, tá? A hora que vocês disserem tranquilo, aí eu já vou. Pode prosseguir. Então, beleza. Vamos lá. Eu vou fazer esse primeiro aqui. O que eu tenho? Eu tenho aqui 26, 18, 6, 36 e 10. Perceba, você tem que simplificar aqui ao máximo. Então, olha, veja bem. Pergunto a vocês, pessoal. Esse 26 com esse 10 aqui, eles estão em série ou paralelo? 26 com 10. Eles Tá em estão em série. série. Isso, Agora muito tem esse bem. 18 aí em paralelo, Está em né? Por... série. Isso, Em é em série. série. Porque a mesma corrente que está passando por aqui, ela vai fluir para cá. Então, o que acontece? Esses dois aqui, como estão em série, esses dois aqui, o que acontece? Eu vou adicionar 10 mais 26 dá 36. Então, o que acontece? Eu sei que aqui dá dando 36, mas esse 18 aqui no meio, ele vai dividir o quê? A corrente. Quando isso acontece, eles estão em quê? Paralelo. Então, eu posso fazer da seguinte forma. Aqui vai ser o meu 36. Aqui eu vou colocar o meu 18. Certo? E aqui, fechar 6. Melhorar aqui, peraí. Aqui 36. Aqui 18. Aqui 6. E aqui 36. Então vamos lá. 18 com 36 está em paralelo. Então, resistência equivalente. Produto pela soma. Fica o quê? 18 vezes 36 dividido por 18 mais 36. Então, deixa eu fazer aqui. 18 vezes 36 dá 648, dividido por 14,54. Dividido por 54. Isso dá 12. Ok? 12 ohms. Então, o que acontece? Eu vou substituir aqui por 12. Então, vai ficar assim, ó. Aqui, e aqui, ficar assim.
Então, aqui vai ficar 12. Aqui vai ficar 6. E aqui vai ficar 36. Pergunto a vocês. Agora, esses três aqui, eles estão em série ou paralelo? É sério. Isso, porque a corrente que circular por aqui vai ser a mesma, certo? Não vai alterar. Então, a resistência equivalente total vai ser a soma de todos eles. 36 mais 12 mais 6. Então, aqui vai dar o quê? Resistência equivalente total vai dar o quê? 36 mais 6, 42. 42 com mais 12, 54. É isso, né, pessoal? 54. Beleza? Todo mundo entendeu aqui? A gente fazendo esses exercícios aqui, vocês vão vendo, tendo noções do que vai cair naqueles questionários. Ok? Na hora que vocês estiverem prontos, eu faço esse segundo aqui. Esse aqui. Eu acho que pode ir, professor. Pode ir? Então, beleza. Seguinte. Olha o que eu tenho que analisando. Eu sei que 2, 6 e 4K, a mesma corrente que vai passar nesses três aqui vai ser o quê? A mesma. Então, esses três estão em quê? Em série. Então, a minha primeira resistência equivalente aqui, para esse circuito, vai ser o quê? Vai ser 6 mais 2 mais 4. K, aqui vai dar o quê? 10, 12K. 12K ohm. Muito bem. Isso aqui deu 12, então vai ficar assim, ó. Então aqui vai ficar 5,2. K1. Aqui 8. E aqui 12. Muito bem. Então, esses dois aqui, vocês percebem que a tensão vai ser a mesma, então eles estão em paralelo. Resistência equivalente vai ser o quê? Produto pela soma. 12 vezes 8, dividido por 12 mais 8. Aqui vai dar 96 dividido por 20, né? Acho que é isso. 96 dividido por 20. Vai dar 4,8. 8 quilo ohm. Muito bem. Então, se deu isso, o meu circuito ele vai ficar assim. Que é essa resistência que eu achei. E aqui 5,2. Beleza. Então aqui 5,2. E aqui 4,8. Pergunta, pessoal. Aqui está em série ou paralelo? Hein? Em série? Muito bem. Então, a minha resistência equivalente
total vai ser 4,8 mais 5,2. Isso aqui multiplicando K. Então, essa resistência equivalente vai me dar, total vai ser 10K. 10K ohm. Beleza. Todo mundo entendeu aí, pessoal? Sim ou não? Ô, Quem quiser... professor, Pois não, pode falar. tem alguma diferença nesse K1 ou só botar só um on? É porque aqui você tem que colocar. Por quê? Eles todos estão em quê? Em quilo, ó, tá? É 1.000 unidades multiplicado por esse valor aqui. Se você não colocar, aí dá a entender o quê? Que não é multiplicado por 1.000. A resistência é muito baixa. Mas nesse caso, como você viu aqui, as resistências todas elas são altas. Então é por isso que você tem que colocar, tá ok? Ok. Beleza? A hora que vocês estiverem prontos, eu vou passar para esse circuito aí de baixo. Aí eu vou precisar de espaço, aí eu vou apagar. Cadê o pessoal? Beleza? Podemos ir? Posso apagar aqui, pessoal? Pode prosseguir. Então, beleza, eu vou apagar aqui. Muito bem. Eu vou fazer esse aqui. Então, pergunto a vocês. Olha só, a relação desse 60 com esse 90, o que que vocês me dizem que eles estão em série ou paralelo? Paralelo? Então, Isso, em paralelo, né? isso, por quê? Como você vê que isso aqui é um fio, eu posso descer esse 60 para mais perto dele aqui nessa distância. Ele vai ficar assim, ó. Deixa eu melhorar aqui, peraí. Tentar ruim aqui. E vai ficar assim. Então aqui é 60 e aqui 90. Aqui 12 e aqui 24. Então, esses dois agora estão em quê? Em paralelo. Como você reorganizou isso, então vem o quê? Produto pela soma. Valente é igual ao quê? 90 vezes 60 dividido por 90 mais 60. Fica 5.400 dividido por 150. 5.400 dividido por 150. Isso vai dar 36. 36 ohms. Então, vai ficar assim. Tá?
Então aqui vai ser 24, 36 e aqui 12. Quando eu faço isso, é só eu fazer o que agora? Porque eles todos estão em série, é só eu adicionar todos eles. Então fica 24 mais 36 mais 12. Dá 72, eu acho, né? 10, 5, 6, 7, 2. Isso mesmo. 2 ohm de resistência. Beleza, pessoal? Podemos ir mais adiante? Eu tenho uma dúvida. Como? Tá copiando? Eu espero. Eu tenho uma dúvida. Sim, pode falar. Por que esse 60 já não colocou ele já paralelo, já? Aonde? Aqui no ponto A, 24 ohms e 60 ohms. Por que ele não já colocou ele juntinho? Você fala nesse aqui? Isso, 60 do ponto A. Porque é o seguinte, você sempre tem que começar com o lado que ele oferece o quê? A maior do que, digamos assim, simplificação. O que que acontece? Aqui, eu não poderia colocar isso aqui já direto, por quê? Porque aqui, quando uma corrente vem para cá, ela vai se dividir. Perceba, vai vir uma corrente para cá, de intensidade 1, por exemplo, e vai vir uma corrente para cá de intensidade 2, por exemplo. E te pergunto, qual dessas duas que vai ter intensidade maior? 60, Isso, por quê? Porque a resistência dela é menor, certo? certo. E aí, o que que acontece? Como aqui o fio é prolongado, você pode descer um pouco mais esse resistor aqui, correto? Então, por isso que nesse caso você faz primeiro o quê? A associação em paralelo, para depois você fazer totalmente ela em série. Associação de resistores, pessoal, é o quê? É você fazer ela por partes, tá? É sempre você analisar o caminho que a corrente faria. E assim você pode determinar se vai estar em série ou vai estar em paralelo, ok? Respondi sua pergunta? Certinho, professor. Valeu. Beleza, por nada. Quando vocês estiverem prontos, podemos ir. Por mim tá ok. Tá ok, Por mim também tá ok, professor. beleza. O que que acontece, gente? É, eu vou falar aqui o que que vai cair como uma das questões por lá. Agora eu vou fazer o seguinte. Vocês viram comigo duas ferramentas para resolver o quê? Circuitos. Você tem a lei dos nós, lei dos nós, e você também tem a lei das malhas. Se porventura um dia perguntarem para vocês quais são as duas ferramentas para a resolução de qualquer tipo de circuito, seja ele corrente alternada ou corrente contínua, você vai usar o quê? Essas duas respostas. Lei dos nós, lei das malhas, tá? Faltou essa aqui, lei das malhas. Outro ponto importante. Esse circuito aqui, ele é um circuito tipicamente o quê? Capacitivo. Aonde você está vendo o quê? Um capacitor em diversos o quê? Tipos de posição em estrutura, em série e em paralelo. Eu vou tratar com vocês sobre isso aqui quando nós virmos circuitos do tipo RC, que é resistência com capacitância, tá? Capacitor. Aí a gente vai ver isso aqui com mais profundidade. Mas fica aqui um detalhe. E qual é?
Como eu disse para vocês na primeira aula, o capacitor ele tem a finalidade de o quê? De armazenar energia elétrica por meio do campo elétrico, ou seja, da carga que está chegando nele. Enquanto que o indutor, ele gera campo e armazena campo magnético, certo? Repetindo, se o capacitor ele acumula cargas através do campo elétrico, o indutor, tá? Que nós vamos ver mais adiante, mas eu vou mostrar, eu acho que eu tenho uma figura que é esse aqui. Esse aqui já é um circuito misto, tá? Como vocês estão vendo, circuito RLC. O indutor, ele gera o quê? Ele armazena e gera campo magnético, tá ok? Outro ponto importante. Se você quer um material específico para medir tensão, você utiliza o quê? O voltímetro. Se você quer um material exclusivo para medir somente corrente, você tem o amperímetro. Se você quer potência, você tem o watímetro. E se você quer medir todos eles, você tem em conta com quem? Com o multímetro, tá ok? Então, essa é uma das questões que tem por lá também, tá bom? Muito bem. Outro ponto que eu quero aproveitar e tratar aqui com vocês é a respeito da segunda lei de Ohm, tá? Que é uma dica para vocês fazerem a questão do primeiro questionário. E aí depois eu já vou entrar mais em leis de Kirchhoff. O que que acontece, pessoal? A segunda lei de Ohm, ela diz que a resistência do material ela é igual à sua resistividade pelo seu comprimento dividido pela sua área. É através dessa equação aqui que você determina e dimensiona as instalações que você vai trabalhar, tanto industriais como prediais também, certo? Muito bem. Então, o que que acontece? Essas duas medidas, a resistividade, comprimento e a área, nunca se esqueça, você sempre tem que analisar quais medidas elas estão. No caso do comprimento, a medida no sistema internacional é o metro. É um metro. Deixa eu melhorar isso aqui, é porque meu mouse está falhando. É um metro. Enquanto a minha área tem que ser o quê? O meu metro quadrado. Se porventura aqui em cima estiver em metros e aqui em centímetros quadrados, você tem que passar para metros, tá ok? Então, muito bem. Então, é isso que você tem. Isso aqui é o que permite você o quê? Determinar a resistência de um material. Vamos supor que essa resistividade aqui seja na casa de 1,5 vezes 10 à terceira, por exemplo. E vou falar que o dimensionamento do comprimento que eu vou utilizar vai ser 20 metros por uma área de 50 metros quadrados, certo? Então, é só você fazer as contas. 1,5 vezes 20 dá 3, né? Estou fazendo aqui de cabeça. 30. Que dá 30 vezes 10 ao cubo. E aqui 50. Então, para achar esse valor, só dividir 30 por 50, tá? 30 dividido por 50, isso dá 0,6 vezes 10 ao cubo. Só que tem uma questão. A gente sempre coloca dessa forma, em notação científica. 0,6 é a mesma coisa que 6 dividido por 10, ou 6 vezes 10 a menos 1. Por quê? 0,6 é igual a 6 dividido por 10. Como esse 10 aqui tem um 1 elevado a expoente, eu posso fazer desta forma. 6 vezes 10
elevado a menos 1. Quando ele sobe, ele muda o sinal. E repito o 10 ao cubo. Então, a minha resistência aqui, eu posso escrever ela dessa forma. 6 vezes 10, o quê? Menos 1 com mais 3 fica 2, tá? E aí fica ohm por metro, ok? Então, é isso, ok? Beleza, pessoal. Todo mundo entendeu isso aqui sobre essa segunda lei? Sim ou não? Ela é muito usada nessa parte também Não, para aterramento. Hã? não deu de entender ainda não, professor. O que Isso que você aí não pegou um entendeu? pouco mais, ó. O que que você não entendeu? Quando chega nessa fraçãozinha aqui, ó, de 6,10 elevado ao cubo, aí Aham. você botou aqui 10 sobre menos um aqui, né? Elevado A- a menos uma potência. Isso, porque isso aqui Aí, é a partir daí, aqui no caso, né? isso. Por quê? 0,6 é a mesma coisa que você escrever 6 dividido por 10, correto? Sim ou não? Sim, Então, o que que acontece? As bases aqui são diferentes. Eu posso fazer assim, ó, 6 vezes e deixar na mesma base que eu tenho aqui em cima. Como que eu faço? Isso aqui é propriedade das potências. Você concorda comigo que tem um aqui como expoente, sim ou não? sim. Então, todas as vezes que você subir esse expoente, por exemplo, aqui 6 vezes 10, você vai alternar o sinal dele. Então, ele passa de mais, ele fica menos. Ok? É a mesma Ok. coisa de falar que eu estou dividindo 6 por 10. E aí você repete o 10 ao cubo. Pergunto, essa base aqui com essa é a mesma, certo? É base 10, correto? Correto. Então, você repete a base anterior, repete a base que você vai trabalhar e faz o quê? O sinal das potências. Aqui é como se fosse aqui um mais 3. É positivo. Então fica mais 3 com menos 1 fica o quê? É 3 menos 1. E dá o quê? 2. Beleza? Entendeu agora? Agora sim. Beleza? Então é isso. Por exemplo, eu vou fazer assim. Se eu falar que eu tenho aqui 700, por exemplo, esse número eu posso escrever ele assim, ó, 7 vezes 10 ao quadrado. Perdão, porque 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que dá 100, certo? Se falar que, por exemplo, o meu resistor aqui tem 5K ohm, por exemplo. Você está escrevendo isso aqui, ó, 5.000 ohms, ou 5 vezes 10 ao cubo. Isso aqui a gente chama de notação científica. Por quê? Você simplifica o espaço e trabalha somente com os expoentes na base 10, ok? Beleza? Todo mundo entendeu aqui? Sim ou não? Agora deu de entender. Agora entendeu? Que tem que simplificar, né, essa fração aí, né? Sim, é o máximo possível que você tem que simplificar, sempre trabalhando com os expoentes, tá ok? Então, por Ok. exemplo, se falassem para você, eu vai lá no laboratório e pega, por exemplo, um resistor de 20 mega, por exemplo, 20 mega ohm. Você sabe que mega vai ser assim, ó, 20 vezes 10 a sexta ohm. Ou seja, são 20 milhões de quê? De resistência. Por exemplo, você quer um computador, você tem sua máquina aí, vamos supor que tem uma máquina aí que tem 15 gigas de memória. Vamos colocar assim, memória. 20 GB de memória. Isso aqui é 15 vezes 10 a nona de memória. Ou seja, em bytes.
Isso tem muito espaço, professor? Oxe, pra caramba. Tem hoje pendrive que tem 64 GB de memória, né? 15 o quê? 64 no caso, é de espaço de memória. Você pode colocar filme, pode colocar o que você quiser. Hoje em dia nós temos um UT, 2 teras, por exemplo, de máquina, que é um bichão potente. 2 teras é a mesma coisa que você escrever 2 vezes 10 a 12 de espaço de memória. É muita coisa, professor? Oxe, pra caramba. Beleza? Isso aqui é o que a gente chama de notação científica. Beleza? Todo mundo entendeu isso aqui? Beleza, professor. Beleza. Então, eu vou passar para o próximo. Nós temos 15 minutos ainda. Seguinte. Eu tenho. Esse aqui eu acho que eu já fiz com vocês. Esses dois aqui eu já fiz com vocês? Não, né? Acho que não, Não, né? Não, né? não. Beleza. Seguinte. Vamos supor, né, uma situação, problema aqui. Que você queira achar a potência e a tensão em cada um desses resistores aqui, certo? Então, aí fica a questão. Professor, eu posso utilizar a lei das malhas? Sim. Pode utilizar a lei dos nós? Sim. Você quem escolhe o caminho. Por quê? As duas têm que bater no mesmo resultado, ok? Então, beleza. Eu vou utilizar aqui a lei do quê? A lei das malhas, tá? Então, eu vou vir aqui, faço que tem uma corrente circulando aqui no sentido horário, que eu vou chamar de 1. E aqui eu vou falar que tem uma corrente I2 no sentido também o quê? Anti-horário. Muito bem. Então, lei das malhas. Das malhas. Muito bem. Então, eu vou pegar aqui o 2 aqui primeiro, esse resistor. Então, fica. Lembrando que a lei das malhas é a soma das tensões, de acordo com a lei de Ohm, é igual à resistência pela corrente. Então, vou pegar aqui. A tensão nesse ponto aqui vai ser a resistência pela corrente que está circulando. Então, vai ser 2 e 1. Desço para mais 8. E aí fica o quê? A diferença da malha principal que eu estou adotando, que a minha malha é 1, pela diferença da corrente na malha 2 aqui. Então, fica I1 menos I2. Essa corrente toca primeiro aqui no menos 10. E eu fecho a malha, que dá 0. Então, fica aqui 2 e 1. Aqui vai dar 8 e 1. 2 e 1 com mais 8 e 1 fica 10 e 1. Menos 8 e 2. E o 10 que está negativo passa para o outro lado o quê? Positivo. Então, essa aqui é a minha primeira equação na minha primeira malha. Todo mundo entendeu isso aqui, pessoal? Sim ou não? Tem que me falar. Todo mundo entendeu? Sim ou não? Vou ter que repetir de novo? Beleza? Aonde você não entendeu? Entendi. Oi? Aonde você não Oi? entendeu? Pode falar. Não, pode repetir tudo aí. Tá bom. Esse 10 aí, professor, como surgiu esse 10 aí? Esse 10 aqui, ó. A Esse corrente 10 vem e 1. 10 e 1. Aqui, ó. 2 e 1. Aqui vai fazer a multiplicação. 8 e 1. Fica o quê? 8 e 1 com mais 2 e 1. 10 e 1, certo? E aqui multiplicando menos 8 e 2, dá menos 8 e 2. Vou repetir de novo. Eu vou pegar aqui primeiro. Eu vou achar a tensão aqui, certo? De modo geral, da lei de Ohm. Então, fica aqui 2 e 1, malha 1. Essa malha aqui, ó. Fica 2 e 1, mais
8. Pergunto a vocês, qual que é a corrente que vai vir aqui? Vai passar por aqui de 8. Se eu estou adotando a malha 1 como minha principal, vai ser o quê? A diferença de 1 menos de 2. Por quê? Porque como eu adotei a malha 1 como minha principal, esse 8 aqui, ele divide as duas malhas, a malha 1 e a malha 2, correto? Então, a corrente que passar por aqui, ela vai ser a diferença da malha principal com a da malha secundária, beleza? Então, vai ser aqui 8 e 1 menos de 2. E aí vem a corrente, toca no menos 10 primeiro, a ponta dela. E eu fechei a minha malha. Então, fica 2 mais 8, fica 10 e 1. Sempre variável com variável. Menos 8 e 2. E o 10 que está negativo passa para o outro lado o quê? Positivo. E eu cheguei na minha primeira equação, na minha primeira malha. Todo mundo entendeu aqui agora, pessoal? Sim ou não? Sim. Beleza. Agora eu vou para minha malha 2. Eu vou pegar aqui no 4. Qual que é a corrente que está circulando por aqui? E 2. Então vai ficar assim, ó, 4 e 2. A corrente toca primeiro no menos 6. Ela vem, sobe, mais 8. E aí pergunta a vocês, pessoal. Qual que vai ser o valor da corrente que vai subir aqui no 8 agora? Se eu estou adotando a minha malha 2 como minha principal. Qual vai ser? A corrente vai vir para cá? Não, não O deu I1. de pegar, não. Aí vai ser o quê? Não, vai ser o quê? A I2 que é a minha principal agora. I2 menos I1. Isso, muito bem. Por quê? Você está adotando a malha 2 agora como a sua referência, a sua principal. Aí fica aqui I2 menos I1 igual a 0. Agora, é só vou fazer as contas aqui. Fica 4 e 2 menos 6 mais 8 e 2 menos 8 e 1 igual a 0. Muito bem. Então fica aqui, ó, I2 com I2. 4 mais 8 e 2 fica 12 e 2. Menos 8 e 1 igual. E o menos 6 que está aqui negativo passa para o outro lado o quê? Positivo. Perceba, o meu I1 aqui em cima está positivo, certo? E aqui embaixo ele está negativo. Eu posso fazer isso aqui, multiplicar toda essa equação por menos 1, para o meu I1 ficar o quê? Igual ao que está aqui em cima. Então aqui vai ficar menos com menos, fica mais 8 e 1, menos 12 e 2, e aqui vai ficar menos 6. Beleza? Então, eu cheguei na minha segunda equação da minha segunda malha. Tranquilo, gente? Todo mundo entendeu isso aqui? Sim ou não? Sim. Beleza. Olha o que que acontece. Então, eu tenho um sistema de equações aqui. Eu tenho essas equações aqui, ó. Eu tenho 10 e 1 menos 8 e 2 igual a 10. Então, eu tenho aqui agora embaixo 8 e 1 menos 12 e 2. E aqui é igual a menos 6. Beleza, eu tenho duas equações distintas com duas variáveis distintas. Eu tenho I1
e tenho I2. Pois muito bem. Olha o que eu vou fazer. O meu entendimento é o seguinte, eu tenho que eliminar uma dessas variáveis para mim achar a outra, correto? Olha o que eu vou fazer. Pense comigo. Se eu multiplicar aqui em cima por toda essa equação por 8 e embaixo por menos 10, eu vou eliminar o quê? I1. Por quê? 8 vezes 10, 81. Menos 10 vezes 8 dá menos 81. E se eu somar as duas, essas duas já vão embora, correto? Todo mundo entendeu o que eu fiz aqui, pessoal? Sim ou não? O senhor igualou os números positivos iguais para cortar eles. Sim, justamente. Por quê? Aqui vai dar 80. E aqui vai dar o quê? Menos 80. Se eu somar, essas duas vão embora. Então, como que vai ficar? Vai ficar assim, ó. 8 vezes 10 e 1 fica 81. Deixa eu melhorar aqui, peraí. 81. 8 vezes 8, 64. Então, dá aqui 64 e 2. 8 vezes 10, 80. Mexi na minha primeira equação. Agora eu vou para de baixo. Nunca esquecendo do sinal. Fica menos 82. Não, e 1, perdão. Menos com menos, mais. Fica 12 vezes 10, 120. E 2. Igual. Menos com menos, mais. 6 vezes 10, 60. E vou somar as duas equações, termo com termo. Veja, 80 com menos 80 dá zero. Já foi uma. E aí agora eu pego 120 menos 64. Isso vai me dar 56. 56 e 2. E aqui dá 140. Então, meu I2 é igual a quê? 140 dividido por 56. Quando eu faço isso, 140 dividido por 56. 140 dividido por 56 dá 2,5. Professor, Sim, uma questão aí. Esse 80 não seria 80 menos 60, não? não, estou somando aqui, ó. Somei esse com esse, dá 80 com menos 80, dá zero. Esse com esse, por causa do sinal aqui, ó. Mais com menos dá o Ah, quê? tá. Beleza? Tá, tá. Menos. Ah, Aqui é mais com beleza. mais, Não beleza? tinha me ligado nos sinais, não. Tranquilo. Então, achei 2,5 mil e 2. Ah, professor, e onde que eu acho meu I1? Qualquer uma dessas equações aqui que você pode jogar no valor original, antes da multiplicação, tá? Eu vou jogar nessa segunda aqui. Então, fica 8 e 1 menos 12. E no lugar de 2, eu vou jogar 2,5. E aqui igual a menos 6. Então, fica 12 vezes 2,5. Isso vai me dar 30. Então, 8 e 1. Aqui vai dar menos 30, vai para o outro lado o quê? 30 positivo. 30 menos 6. 8 e 1. Isso aqui dá o quê? 24. Programado para dar certo, ó. Então, meu I1 vai dar o quê? 24 dividido por 8, que dá o quê? 3 amperes.
Muito bem. Achei as duas correntes. Olha que maravilha. E agora eu vou achar, por exemplo, a tensão em cada ponto aqui. Eu vou pegar o meu V1, por exemplo, que é esse aqui, ó, em 2. O meu V1, pela lei de Ohm, é o quê? É a resistência que está aqui, que é 2, pela corrente que está circulando por ele, que é o quê? I1. E o meu I1 é 3. Então, aqui, a minha tensão aqui, 2 vezes 3, 6 volts. O meu V2. O meu V2 é o quê? É 8. Só que aí tem a questão. Pergunto a vocês, qual que é o valor da corrente que vai vir aqui? Se aqui ele está dividindo duas malhas. Como que vai ser? Vai Vai ser a ser corrente... dividido, né? Não, vai ser 1,5? subtraído. Não, vai ser subtraído. Vai ser 3, a maior, menos a menor. Quase você acertou, viu? Fica 3 menos 2,5. Isso aqui é a chave. Vai dar 0,5. Isso. E quando eu multiplico por 8, dá 2, por 8 vai dar 4. isso, 4 volts. Beleza? Agora vamos aqui pelo meu V3. Qual que é a corrente que está passando por lá? I2. Ó, circulando aqui I2. E vai ser o quê? 4 vezes I2. O meu I2 é 2,5. Aqui vai dar 20, dá 8, dá 10, não é isso? Uhum. Dá 10 mesmo? 4 vezes 2,5? Acho que dá, 10. acho que dá Isso, 10. 10. 10. 10 volts. Beleza? Então, está aí. Achamos as tensões. Para finalizar, se um dia perguntarem para vocês assim, determine a potência dissipada, que vai ser em forma de calor, desse resistor aqui do meio. Potência dissipada, pessoal, é calculada dessa forma aqui, ó. Potência dissipada é igual a resistência pela corrente ao quadrado. Então, qual que é a resistência aqui neste caso aqui, se é do meio? 8. E pergunto a vocês, qual que é a corrente que vai passar pelo de 8 aqui? A diferença. 3 menos 2,5, que é 0,5 ao quadrado. Certo? Isso aqui é 0,5 ao quadrado vezes 8. Isso vai me dar 2 watts. 2 watts de potência dissipada. Nesse resistor aqui de 8. Ah, professor, eu quero achar a potência dissipada nesse resistor aqui de 4. É simples. Qual que é a resistência que está por lá? 4. Qual que é a corrente que você fez com que circulasse aqui? I2. E o I2 é 2,5. 2,5, aqui ó, ao quadrado, eu esqueci aqui. 2,5 elevado ao quadrado. Então fica 2,5 vezes 2,5 dá 6,25 vezes 4 dá 25 watts de potência dissipada. Ah, professor, eu quero achar esse 2 aqui. Também é a mesma coisa. Pega a resistência e qual a corrente está circulando por lá? E 1, que é 3. 3 ao quadrado. E aqui fica o quê? 3 ao quadrado, 9. Vezes 2, 18 watts. Então agora você sabe determinar a potência dissipada em cada um dos resistores e também as correntes. Nunca se esqueça. Se você tiver um resistor aqui no meio, é sempre a corrente do maior menos a do menor. Ok? É a diferença entre as duas. Todo mundo entendeu isso aqui?
Ô, professor, tem uma dúvida aí.